sobre ciência e espiritualidade, né? Exatamente. A gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Então, vamos Bom, lá. tem coisas, né, que não mudam. Energia. Né? Tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Só que tem algumas coisas que a gente precisa entender e conhecer. Por exemplo, tudo, exatamente tudo que a gente tem aqui no plano físico, né, de matéria, vem do plano espiritual. Tudo é tudo. Né? Tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente precisa aqui, seja tecnologia, seja lá o que for, vem antes, né, do plano espiritual. Então, a gente sempre fala que o planeta Terra é uma cópia, né, é uma cópia mal feita do plano espiritual, porque a perfeição está no plano espiritual. Então, tudo que a gente tem aqui, inclusive nós, existe uma contraparte, que a gente fala, espiritual, ou seja, uma parte energética, né, que vem do plano espiritual, que é o nosso espírito. Então, como é que funciona? A energia, a essência que a gente fala, vem do plano espiritual. Aí, a densa, a vibração, se materializando aqui no planeta Terra. Aí vira matéria. Então, toda essa energia nada mais é do que energia condensada, materializada. Então, tudo que a gente precisa aqui nasce antes no plano espiritual. Até a organização, as questões políticas, as questões econômicas, financeiras, o trabalho, as invenções, tudo vem do plano espiritual primeiro. O que muita gente não entende é que no plano espiritual existe, né, energias negativas e energias positivas, ou seja, a luz e as sombras. Né? Então, o que acontece? Conforme a nossa vibração, conforme a nossa sintonia, a gente sintoniza com os espíritos da luz ou com os espíritos das sombras. Né? Começa a ficar fácil a sintonia. É o que a gente sente, é o que a gente pensa. Né? Então, que energia a gente emana? Qual é a nossa vibração? Qual é a nossa frequência? Então, o que acontece? Vamos falar assim, organização social. Né? Essa política nossa de competição, né? De um não querer ver o bem do outro, né? Primeiro o meu, depois o do outro. Né? Então, assim, aquela inveja, aquele ciúme, porque aquele tem, eu não tenho. Né? O que é isso? As pessoas estão sintonizadas com os seres das sombras. Por quê? Porque frequência, né? A vibração deles também é essa. Domínio, o ego exacerbado, né? A competição, querer ganhar do outro, querer comandar, né? Primeiro o meu, depois o dos outros. Então, boa parte das inspirações que a gente tem aqui, né, vem dessa parte espiritual que a gente chama das sombras, né? Que nada mais é do que frequência, nada mais é do que uma vibração. Né? Quando, né, há 2000 anos atrás, Jesus veio pregar uma nova política para o mundo, né? Qual que é a política que ele veio pregar? O amor e a fraternidade. Né? Ninguém entendeu por quê? Porque nós ainda estamos vibrando com energias muito densas. Né? E a gente não tem o conhecimento para entender como o universo funciona. Aí a gente entra naquelas questões, naquelas dúvidas. Como ajudar o outro e eu como que fico? Né? Só que para a espiritualidade da luz, com pensamentos elevados, todos nós vamos ficar muito bem, porque vai ter para todos. Cada um fazendo a sua parte, cada um tendo o seu merecimento de acordo com as suas obras, sem precisar passar por cima dos outros, sem precisar pisar nos outros, sem precisar prejudicar os outros para ter as nossas conquistas. Né? Então, o que acontece? Todo o segredo está, qual é a nossa vibração?
Então, quando a gente quer... Emana, né? Uhum. Então, o que a gente emana sintoniza ou com o lado da luz ou com o lado das sombras, né? A parte negativa, né? A parte das trevas, qualquer nome serve, né? Porque no final é só questão de vibração, é só questão de quanto de amor essas pessoas, esses espíritos têm no coração. É só isso. Quanto mais amor a gente tem, mais próximo de Deus, mais próximo dos espíritos da luz, a gente sintoniza. Então é só olhar para dentro e verificar o que eu estou sentindo, o que eu estou emanando. Né? Então todas as nossas vêm do plano espiritual, seja negativa ou positiva, né? Seja da luz ou das trevas. Qual que é o segredo? É a nossa sintonia, o que eu vibro, qual é a minha frequência, quais são as qualidades dos meus pensamentos. O que É eu isso que estou a gente tem que atraindo, né, verificar. Rafa? Exatamente. Né? E aí entra umas questões assim, lado da luz, né, e lado das trevas. Mas quem que manda em tudo isso? Deus. Deus organiza tudo, Deus administra tudo isso. Se né, a gente está passando por esse caos, por esses transtornos no momento aqui, é porque Deus permite, porque faz parte de como Ele organiza o universo, né, e faz parte do nosso aprendizado, de desenvolvimento. O que eu preciso mudar no meu interior, né, desse momento que a gente está passando? Será que o meu amor não está suficiente para mim mudar de vibração? Será que eu tenho que amar mais? Será que eu tenho que amar mais as pessoas, ajudar mais? Provavelmente a gente tem que fazer isso, porque a nossa evolução é isso, amar cada vez mais. Se a gente não está amando o suficiente, a gente vai passar por sofrimento. Para quê? Para a gente aprender a amar. E a gente sair daquela frequência, né, Rafa? Eu só vou amar o outro se ele me amar. Eu só vou fazer para o outro se ele fizer para mim. O que o outro faz é do outro. A gente tem que fazer o nosso melhor. E qual é o nosso melhor dentro disso? Melhorar a nossa vibração, melhorar a nossa emanação daquilo que a gente sente, do que a gente tem em nós. Então, assim, como o outro vai reagir, como o outro vai sentir, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que cuidar do que sai da gente, do que a gente está dando para o universo, que a gente está dando para o nosso próximo, que a gente está dando para as pessoas. O que as pessoas trazem de lá para cá é delas. A gente tem que cuidar, e muito bem cuidado, daquilo que a gente joga para o universo. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? Tudo que vai e volta. Uma hora vai e volta. Então, assim, a gente tem que estar consciente disso, né? Que tudo aquilo que a gente emana, a gente vai ter de volta. Querendo ou não. Então, Então a gente precisa estar consciente, né? Então, o que a gente manifesta, né, aqui, o que a gente materializa aqui, seja nas nossas atitudes, seja nas nossas ideias, seja nos nossos objetivos, primeiro a gente cria no plano espiritual tudo isso. Né? Então, isso aqui é um pouco do complemento do que a gente falou a vez passada, né, na questão da psicosfera da Terra, que é energia, né? Só que a energia que está em volta do planeta. Né? Então, uma energia muito pesada é de uma frequência muito baixa. Quando essa frequência está muito baixa, a gente não consegue acessar, né, uma frequência mais elevada. Então, para a gente acessar a frequência mais elevada, nós temos que transformar toda essa energia densa numa energia mais sutil, né, mais rápida, né, mais elevada. Aí a gente consegue acessar um plano mais elevado, de vibrações mais sutis, mais leves, mais boas, né? Então,
o que que a gente o que que a gente faz normalmente, né? A gente cria alguns probleminhas aqui e quer resolver aqui mesmo. A gente não vai Alguns não, né, conseguir. Rafa? A gente cria muito problema aqui. Essa é a realidade, né? Só que a gente quer buscar a solução aqui. Aqui não tem solução. Aonde está a solução? No plano espiritual. Então, a solução das coisas a gente busca no plano espiritual e aí se materializa aqui. Seja o que for. O que for. Por isso que a gente fala do desapego material. Né? O que é o desapegar material? Não é ficar sem as coisas materiais. Não é ficar sem o nosso conforto material. Muito longe disso. Mas é buscar solução aonde a solução está, que é no plano espiritual. Por quê? Porque no plano espiritual tudo começa, né? E se materializa aqui na Terra. Né? Seja a solução para a nossa política, seja uma solução para os nossos problemas administrativos, seja a solução para o nosso problema econômico, problema da fome, seja lá o que for, a solução está no plano espiritual. Nós precisamos aprender a acessar tudo isso. Né? Então, conforme a nossa energia, conforme nós sintonizamos, a gente acessa essas soluções. A questão é, se a gente acessa, né, de qualquer maneira a gente vai acessar, tanto positivo quanto negativo. A gente está acessando o tempo inteiro. A questão é, se a gente acessar, né, a questão negativa, é como é que a gente vai solucionar os problemas? Né? Com mais problemas ainda, então nós temos que começar a ter consciência disso e discernir, né, discernir essas intuições. Qual que seria o grande segredo do negócio, o pulo do gato? O amor. O amor faz a gente discernir o que é positivo do negativo. Se a gente tem amor no coração, a gente começa a discernir tudo isso. Né? Se aquela atitude, se aquela solução vai fazer bem ao outro. Né? Porque muitas vezes o que as pessoas arrumam? Solução. Será que isso é uma solução da espiritualidade da luz? Uma solução do amor? Eu fazer, né, eu me dar bem e prejudicar os outros? Será que isso condiz com o amor de Deus? Então nós temos que começar a sintonizar e refletir nisso. Né? Será que vale a pena eu prejudicar os outros? Por quê? Aí a gente vai entrar nas outras lives. Causa e efeito. Então, se eu estou prejudicando os outros para nesse momento eu me dar bem, eu vou arrumar os karmas. Né? Eu vou arrumar causa e efeito para me pagar lá na frente. Então, olha como o universo é complexo e a gente tem que estudar profundamente para a gente ir entendendo. E antes que alguém pense qualquer outra coisa, todos nós temos capacidade para isso. Nós temos capacidade. Limitam demais. Porque a nossa capacidade é infinita. A consciência nossa é infinita. Só que nós limitamos o planeta Terra. Só aqui. Né? E a gente vem trazendo um pouco desse esclarecimento pelo estudo que a gente faz, né? Pelas revelações que vem acontecendo para a gente, que a gente vai descobrindo as coisas, que a solução está no plano espiritual. Né? Aqui a gente só materializa o que a gente busca lá do outro lado. Aí seja positivo ou negativo, depende da sintonia da gente. Né? Mas se for negativo e a gente prejudicar os outros, a gente vai responder por isso. Então a gente está trazendo aqui para as pessoas começar a ficar espertas, orar e vigiar. Né? Então qual que é o termômetro disso? O amor. O amor é o termômetro de tudo isso. Se você faz com amor, certamente você está no caminho certo. Com certeza. Não, pode continuar. Então, qual seria, né, os estudos que a gente buscaria? A gente tem que se evangelizar, fora de religião. A gente não está trazendo religião aqui. É evangelizar. Certo? Você lê as mensagens, seja numa Bíblia, seja num livro psicografado. Sabe? Mensagem, ensinamento vai ter de monte.
o que a gente faz? Você se evangelizar de acordo com a sua conexão com Deus. Se conecta com Deus, pede para Ele te encaminhar, te iluminar, trazer serenidade e discernimento do que você está estudando. Né? Para que Ele dá a resposta, né, Rafa? Sempre dá. Sempre dá. E que a gente possa colocar em prática isso, porque o grande segredo é isso, a gente colocar em prática. Não adianta só amar da boca para dentro e nem da boca para fora. A gente tem que fazer, né, o que a gente veio para fazer, pôr em prática o evangelho, esse ensinamento, que se a gente entender realmente, pôr em prática, resolve todos os nossos problemas. Porque ali ensina muita coisa, né? Esses livros psicografados que trazem, né, nas outras religiões, nada mais é que, né, uma expansão do evangelho que está na Bíblia. O que a espiritualidade da luz, do amor de Deus está fazendo? Pegando a Bíblia e aumentando a sua capacidade de expansão para a gente entender com linguagens mais fáceis, porque são outros tempos, né? A gente tem uma tecnologia muito mais avançada do que naquela época, há 2000 anos atrás, né? O nosso ambiente modificou, né? A ciência melhorou. Então, essa linguagem tem que ser expandida, facilitada, né? Crescida, aprofundada. Então, nada mais muitas vezes do que isso. Se lê, né, Rafa? Porque muitas vezes se lê as mensagens, mas não expande. Lê com restrições e faz o próprio análise ali baseado naquilo que se quer ouvir, que se quer falar, entendeu? E essas leituras sagradas a gente precisa, seja os livros espíritas, seja a Bíblia, a gente tem que ler e expandir, a gente tem que abrir a mente para o entendimento. Porque se a gente ficar ali naquelas regrinhas ali que tem que ser aquele negócio do próprio entendimento, você vai se limitar. E você se limitando, você deixa de absorver aquilo que é necessário. Então, assim, tem que expandir, tem que ter expansão de consciência e tem que estar humilde para aquilo. Seja para o bom, ou seja para uma mensagem que às vezes dá um tapinha na gente, assim, de leve para a gente acordar, seja alguma coisa que a gente precise entender, ter o entendimento com clareza, mas a gente não pode ter restrição nisso. É expandir. Expande e ver todas as possibilidades dentro daquilo que você está lendo. E coloca amor nessa leitura, coloca energia, que o entendimento vem. Todo entendimento vem. E é muito claro, né, Rafa? As respostas para a gente vêm, é muito claro. Não tem como você falar, não, entendeu? É você fazer essa leitura com essa expansão de consciência, com uma visão realmente, sim, totalmente espiritual. Você pede clareza e ela vem, ela se apresenta de todas as formas. E a gente está consciente dentro disso. O que eu preciso aprender? O que eu preciso? O que isso está querendo me dizer? Onde eu posso melhorar? O que eu posso mudar? O que eu posso trazer disso para mim? O que eu posso transformar dentro dessa mensagem que me foi dirigida? Então, assim, a gente ter humildade para isso também, né, Rafa? A gente encarar isso com humildade. Sendo boa, sendo uma mensagem mais de uma correção mais forte, para você pensar um pouco melhor. Então, assim, a gente não pode ter medo disso. Assim como é aquilo que a gente fala, né, Rafa? Não ter medo de olhar pra gente, pros nossos monstrinhos, e a gente não ter medo também do que muitas vezes essas mensagens nos traz. Então, é a gente olhar para isso com amor e resolver. E expandir e aceitar.
Porque dentro do contexto do universo, nada é por acaso, né? Tudo está sobre as regras, né, e regido por Deus. Força criadora, energia, uma energia de sabedoria, dá o nome que quiser. Mas a gente tem que concordar, né, que tem uma força maior que organiza tudo isso. Né? Não tem como não acreditar nisso, né, Rafa? Não tem como a gente não acreditar nisso, né? Porque as coisas acontecem, muitas coisas que a gente não consegue explicar, né? Mas vamos lá, nada é por acaso. Então, dentro disso, tudo que a gente vai passar ou já passou tem uma razão de ser. E nós temos que entender essa razão. Para quê? Para que a gente possa crescer, aprender, né, e evoluir. Qualquer coisa. Eu gosto muito daquele ditado, que não cai um permitir. É por permissão dele. Então, certas coisas que acontecem na nossa vida, e aí a gente vai falar no geral, né? Algumas catástrofe, algum caos, alguma imprevisibilidade, alguma coisa que não é legal, é porque Deus permitiu, porque tem um ensinamento ali. Só que do outro lado, quantos livramentos a gente não escuta por aí? Quem que faz esses livramentos? É Deus também. Por quê? Por que faz livramento? Porque aquela pessoa não precisaria passar por aquilo. Né? E Deus já deu um jeito de livrar ela e ainda para ela perceber algum aprendizado dentro daquilo. Então nós temos que entender como é que o universo funciona. Né? A gente está sendo assistido o tempo inteiro. Né? Então se é alguma coisa que não é para mim passar, eu não vou passar. Deus não vai permitir. Né? Agora, se eu tiver que passar alguma coisa para o meu aprendizado, seja o que for, Deus vai permitir, para que eu tenha um grande aprendizado. Né? Então, e dentro disso, onde é que está essa questão? Porque o que a gente escuta? Eu vejo muitas pessoas pedir para Deus ajudar, que Deus ajude, que Deus isso, que Deus aquilo. Né? E pedem ajuda, ajuda, ajuda. Mas não se abrem para ajuda. O que é se abrir para ajuda? Mudar. A gente tem que mudar. Né? Então, se as pessoas pedem ajuda, que Deus ajude, Deus vai ajudar o tempo inteiro. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Então, qual que é a nossa transformação? É isso que a gente vem falando o tempo todo. É essa transformação. A chegar a um ponto do amor. Né? Então, quando a gente sente amor, todas as outras emoções a gente vai transformando. Né? Então, transformar o ódio, transformar a raiva, transformar a inveja, transformar o ciúme, transformar a arrogância, pegar todas essas energias e transformar em amor. Amor ao próximo. Aí você vai ver a ajuda que Deus vai te dar de verdade. Né? Porque Deus quer ajudar todo mundo. Essa energia quer que impulsione todo mundo, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque existem regras no universo, que é isso que a gente fala, frequência e vibração. Qual que é a tua vibração? Se você vibra no medo, né? Se você vibra numa angústia, se você vibra na raiva, querendo fazer o mal para os outros, como é que você vai sair dessa situação se você está buscando mais disso? E outra, né? Como é que Deus vai te ajudar se a ajuda é a transformação? Porque para abrir teus caminhos, para você prosperar, tem que ter amor. Tem que ter amor, porque já foi, Deus é sábio, né? Então, todo o caminho vai se abrir através do amor. É essa vibração que vai impulsionar a nossa vida. É essa vibração que vai abrir os nossos caminhos. É isso que vai trazer saúde, vai trazer paz, né? Vai trazer tudo de bom que a gente quer. Então, Deus está o tempo todo nos ajudando. Mas e qual que é a nossa parte? A gente não quer estudar, a gente não quer fazer, a gente quer que os outros resolvam os nossos problemas. Né? A gente só fica falando que nada de bom acontece, só fica reclamando. Então, como é que nós vamos sair dessa situação? Ninguém pode nos ajudar dessa maneira. Fazer pela gente. Nem Deus consegue fazer pela gente. Nós temos que fazer por nós mesmos.
certeza que o dia que vai ajudar, as Ele sempre nos assiste, pessoas né? vai ajudar. Qualquer pessoa vai nos ajudar. O que é? É sobre aquilo, né? Ele sempre nos assiste, ele está com a gente, está conosco o tempo inteiro. Mas a gente precisa fazer. Fazer a nossa parte, porque nós precisamos aprender como. O que acontece? Tudo que a gente passa aqui se materializa do plano espiritual, né? Então a gente fala de ciência, né, espiritualidade. Por quê? Eu vou falar assim, ó, as doenças, todas as doenças que a gente tem aqui vêm do plano espiritual, todas. Seja uma gripe, seja um vírus, seja o que for, vem primeiro do plano espiritual. Aí o que acontece? Se materializa aqui. Como que essas doenças se materializam? Vibração, frequência, sintonia. Lembra que a gente falou na live passada? A psicosfera está muito densa. Então, toda vibração densa do plano espiritual pode se materializar aqui. Seja vindo numa forma de gripe, sendo vindo na forma de um vírus, sendo qualquer outra coisa. E quem vibrar na mesma vibração vai pegar, seja lá o que for, uma gripe, qualquer outra coisa. Porque está em sintonia. Está em sintonia. E o universo, como diz o outro, nos informa o tempo inteiro, né, Rafa? Nos dá informação o tempo inteiro. Sempre nos apresenta sempre. Tudo vem. Aí a gente, as pessoas, maioria das vezes, a gente, nós como um todo, muitas vezes se nega a olhar aquilo, ignora. Aí precisa acontecer as coisas, se materializar, parar para refletir. Então, assim, a gente da gente mudar tudo que precisa ser mudado antes que o pior aconteça, mas a humanidade costuma ser negligente nisso. É preciso sempre as coisas se apresentar para poder mudar. E mesmo assim, muitas vezes ainda é uma mudança momentânea. Faz aquela mudancinha ali durante um tempo, daqui a pouco escancara tudo de novo. Aí eu te pergunto, será que estamos preparados para tudo que temos aí pela frente, o que o universo tem para nos apresentar? Ou é só mais uma fase, como aconteceu com a pandemia? Vamos nos endireitar diante dos olhos da humanidade aí por um tempinho, daqui a pouco esculacha tudo de novo. Então, assim, a gente precisa começar a tomar consciência dessas coisas, porque nada nos pega de calça curta, tudo é apresentado, tudo é mostrado, tudo é entregue pra gente, olha, tá aqui. A gente só precisa mudar. Entendeu? Tudo é nos apresentado ali, ó. Tudo é entregue pra gente. Então a gente precisa querer mudar essas energias, querer mudar essas vibrações, querer mudar a nossa energia, o nosso mundo espiritual aqui dentro, nosso ser. A gente precisa querer mudar isso. A gente precisa querer transformar isso. Porque eu transformo aqui, o Rafa transforma ali, o outro dá outra transformada ali. Quando a gente vê, a gente já criou uma atmosfera diferente. E a gente não é enganado em nenhum momento. As informações estão aí, estão todo mundo tendo acesso a tudo. Cada um filtra como quer. Mas não pode dizer, eu não sabia, ou porque eu... Entendeu? Não tem porquê.
Deus dá um jeito, Deus arruma formas e formas das pessoas acessarem o que precisa. Mas é aquilo, né? Ignorar é mais fácil do que aceitar o que a gente precisa fazer. Aí depois a gente faz aquela questão, né? A gente faz aquela pergunta. Será que estamos preparados? O quanto disso nos fortalece porque a gente está preparado? Isso nos fortaleceu? Tem algum preparo nisso? Entendeu? Quem já entendeu, aceita, vai encarar tudo com qualquer evento. E a gente está vendo aí. As pessoas acham que assim, vai acontecer algo bom e pronto. Não é assim, gente. É uma coisinha aqui, é outra coisinha ali. É um evento aqui, outro evento ali. E tá tudo se apresentando. A gente só precisa querer enxergar. A gente só precisa querer entender o que Deus nos entrega o tempo inteiro, que Deus já nos apresenta há muito tempo, tá aí para nós. É a nossa própria energia, a nossa própria vibração, é o nosso próprio sentir. E o que Ele quer nisso? Que a gente trabalhe. E trabalhe o quê? Trabalhe essa energia do amor, da prosperidade, da fraternidade, de olhar para o todo como um só. E a gente trazer isso para essa união. Mas é que nem o Rafa falou, e não é da boca para fora. É da boca para dentro, a gente sentir essa energia e trabalhar, porque tudo se apresenta, tudo está se apresentando, às vezes sutil, às vezes um pouco mais agressivo, e cada um faz o entendimento que quiser disso tudo. Então, assim, quem tem consciência já sabe qual é a energia que a gente já entrou, em que energia que a gente está. E qual é a energia que está tomando conta do planeta. E qual é a minha parte dentro disso? Eu estou positivo ou eu estou negativo nisso? Então, assim, a gente começar a tomar consciência disso, né, Rafa? Tudo é causa e efeito. Onde é a causa? Plano espiritual. Aonde é o efeito? Planeta Terra. Então, por que a gente está falando isso? Como a gente falou lá, tudo que se materializa aqui vem do plano espiritual, né? O plano espiritual tem uma energia, essa energia adensa a vibração, ou seja, ela adensa a vibração, ela fica mais pesada e se materializa aqui, tá? Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que buscar a solução aonde? No plano espiritual. Seja o que for. Então, a gente vem falando da doença, né? Então, quando as doenças se manifestam aqui, aonde é que está a solução? No plano espiritual. Então, quando a gente vai buscar a solução, a gente entende que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e emocional e do nosso corpo espiritual. Nós precisamos pegar e cuidar de todos esses corpos nossos. Por quê? Porque a gente é uma coisa por inteiro. Por que a gente não vê solução das coisas por aí? Porque as pessoas estão muito materializadas, né? Então, se eu cuidar só do corpo físico e só do corpo mental e emocional, vamos ter só esses resultados. Mas e a energia que a gente precisa transformar? Que é a causa do que a gente está passando, que é do plano espiritual. Então a gente tem que tomar consciência de que, em vez de ficar reclamando da situação que a gente está passando, da doença que a gente está sofrendo, a gente buscar entender o que está acontecendo, o porquê disso, o que eu tenho que aprender com isso, e buscar em todos os âmbitos, físico, mental, emocional, espiritual. O dia que nós aprender a fazer isso, os nossos problemas serão bem amenizados. Bem amenizados.
o nosso sofrimento vai sumir. Por que que a gente sofre? Porque a gente não vai nas causas dos nossos problemas, né? Só que quando a gente pega a parte espiritual, a gente chega num ponto de transformação. É aí que o bicho pega. Será que as pessoas querem se transformar? E a energia do planeta está pedindo isso, né, Rafa? Está exigindo isso. Está exigindo isso da gente. Essa mudança. Porque já não se permite mais essa falta entendeu? De amor, de entendimento de um ser com o outro. Porque tá tudo voltado para coisas que não traz aquilo que a gente precisa, para essa energia que o planeta está precisando. A gente vê as coisas uma atropelando a outra. É uma atropelando o outro. E a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa mudar. E é cada um fazendo o seu, cada um fazendo a sua parte. Dentro do que pode fazer, do que consegue transformar. Porque é só assim que a gente vai conseguir fazer a mudança do todo. É cada um fazendo a sua parte. Entendeu? Saindo dessa energia de que só tem que reclamar, achar ali, tá acontecendo isso, vamos cuidar disso nesse momento e depois deixar que role como tem. Não é assim. É a gente cuidar da gente. Fazer isso, porque você cuidando de você, você está cuidando do outro. É uma coisa, puxa a outra. Uma coisa atrai a outra. E quando a gente faz isso, essa mudança, uma mudança vai levando a outra. Eu faço a minha parte, o Rafa faz a dele, a gente entra numa energia de mudança, vem outro, a energia vai se multiplicando. Então a gente precisa ter essa expansão de consciência, esse despertar para tudo isso. E não ficar, porque aí fica só aquela energia do medo, né, Rafa? As pessoas esquecem de se olhar, de buscar o que não está dando certo ali e fica naquele giro de medo o tempo inteiro. É medo e preocupação e as coisas vão ficando pior. Porque o medo só piora a situação. Porque gera muitas outras coisas e muitas outras energias também, né, Rafa? Então, assim, se a gente olhar aí para fora, né, o que as pessoas estão materializando, né, e com o suporte da espiritualidade, porque a espiritualidade ela permite tudo isso que está acontecendo. Então, quando a gente tem algo novo, né, seja lá o que for, é porque a espiritualidade permitiu que se materializasse aqui essa energia, né, seja a invenção de um transporte, seja uma invenção para que o nosso conforto aumente. A grande questão é o que a gente faz com aquilo. Como O que é que a gente reage? o que a gente vai fazer com aquele conhecimento, com aquela inspiração, com aquela ideia? Será que só para mim ou é para aquela ideia veio para transformar a humanidade, para melhorar a condição da humanidade toda? Então nós temos que começar a refletir, pôr na consciência essas coisas. Por quê? Porque Deus, ele não vai ajudar uma pessoa. Então, se ele, né, permitiu que alguém tivesse uma ideia, que alguém tivesse alguma coisa, é para ajudar a humanidade inteira. De alguma forma. Né? Seja com conhecimento, seja com uma invenção,
seja com algo que vai facilitar as coisas, mas essa ideia é para a humanidade, porque Deus não vai ajudar uma pessoa só, né? Então ela ajuda aquela pessoa, enquanto a partir daquela pessoa vai disponibilizar para todos. Por quê? Porque isso é a energia do amor. Então o amor vai trazer a solução para muita gente, para todos. Então essa transformação que nós temos que ter em mente. O que a gente quer materializar aqui, de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente. Então, quando a gente vê muitas coisas acontecendo, né, e as coisas não se solucionam, não tem solução, por quê? Porque está faltando a espiritualidade da luz. Então, agora a gente vai falar assim, está faltando a espiritualidade da luz em nós. Né? O amor ao próximo. O amor ao próximo, seja lá quem for o próximo. Então, quando uma pessoa planta uma lavoura, né, ela vai ali buscar o alimento, é para todos. Né, é para mais pessoas, não é só para ela. Então, Deus deu aquela oportunidade dela fazer aquele trabalho e automaticamente ajudar todos, ou seja, né, amenizar o sofrimento dos outros. Mas o que a gente faz com o nosso pensamento egoísta, materialista? Né? É lucro em cima de lucro, a gente faz coisas que não resolvem certas situações, né? A gente prefere jogar fora do que doar, porque o preço está isso, porque o preço está aquilo. Então, olha a situação que nós mesmos nos colocamos. Porque a solução está onde? Na nossa transformação, na nossa conexão com o universo. Né? Se a gente está passando uma dificuldade, tem um aprendizado ali. E a conexão com Deus, o amor incondicional ao próximo, vai trazer clareza, vai trazer solução para aquela situação. Ou será que Deus não vai dar um jeito num planeta desse se ele administra o universo infinito? Aliás, já tem a solução pronta. Nós precisamos acessar elas. Todos os nossos problemas, todo o nosso sofrimento, já tem solução. Só que nós precisamos acessar. Agora, nós precisamos mudar a nossa energia, a nossa vibração, a nossa frequência, para que a gente acesse essas soluções. Deus não tem pressa. Quem deveria ter pressa somos nós, né? De se transformar, de parar de sofrer e buscar solução. Só que a solução é para todos. Enquanto nós não colocar isso na nossa cabeça, nós não vamos acessar solução nenhuma. Então não adianta eu querer resolver o meu problema egoísta, né? Porque o meu problema egoísta, quando eu começo a olhar para fora, é o problema de todos. Também, em certa forma, né? Eu sempre vou me achar com alguém que tem o mesmo problema que eu, ou vou achar alguém que tem um problema pior que o meu. Então, quando a solução vem para mim, automaticamente ela vem para os outros também. Mas isso depende da minha atitude, se eu vou compartilhar isso. Então, que é o que está escrito, né, nos ensinamentos. É a caridade. Fazer a caridade. Fazer a caridade não é só dar esmola. É compartilhar um conhecimento, é compartilhar uma ideia, é compartilhar uma atitude, é ajudar os outros, de qualquer forma. Né? Por exemplo, pôr um produto no mercado que vai facilitar a vida das pessoas num preço justo, acessível. Isso também é caridade, diante aos olhos de Deus. Então, a gente vem falando, então a gente põe a mão na consciência e pensar o seguinte: olha quanta coisa a gente tem que se transformar para que esse planeta vire essa energia que ele está entrando. Amor e fraternidade, amor e ajudar os outros. Sermos todos realmente irmãos. Sermos todos realmente irmãos. Só que o que está acontecendo com o planeta? Nós, seres humanos que estamos vivendo, nós devíamos de transformar o planeta nesse amor e fraternidade. Mas nós não estamos dando conta. O que
aconteceu? A espiritualidade está forçando essa mudança, porque a energia do planeta está vindo da espiritualidade de luz. Então, nós somos forçados a mudar. Só que essa transformação, se a gente resistir, haverá sofrimento, haverá consequências. E a gente vê essa resistência o tempo inteiro, né, Rafa? Essa resistência é nítida, é clara e é visível. Então, assim, a aceitação, as pessoas sabem, as pessoas têm consciência, mas não querem. Entendeu? Aí precisa acontecer tudo que está acontecendo para o entendimento, de alguma forma, chegar aonde precisa. E muitas vezes não precisaria nada disso, né, Rafa? As coisas poderiam ser transformadas de uma forma muito mais generosa, tanto da nossa parte quanto do universo. Que o universo tem a generosidade, só que a nossa resistência é que causa tudo que a gente vê aí que está acontecendo. Então, é assim, o quanto a gente vai ter que receber para ter o entendimento. O quanto que a gente vai ter que apanhar mais para poder olhar as coisas como precisa olhar. Porque é aquilo que a gente fala, né, Rafa? Quem não vai pelo amor acaba indo pela dor. É onde a gente apanha, é onde a gente enfrenta tudo que a gente está enfrentando aí. Passa por tudo que a gente vem passando de acontecimentos. Por quê? Por falta de consciência, falta de abrir o entendimento para aquilo que precisa. Por quê? Por orgulho, por arrogância, por várias outras coisas, preconceito e tudo mais. O ser humano, ele se priva do que é bom e com tudo isso que se faz, ele mesmo acaba se condenando. Entendeu? Que é aquilo que a gente fala. Ah, é porque Deus está castigando tal lugar. Porque não, Deus não castiga, somos nós mesmos. Nós mesmos estamos fazendo tudo isso mediante a tudo que a gente faz, a tudo que a gente pratica. Então a gente precisa se olhar. A participação de Deus nisso é nos entregar tudo que Ele tem de melhor. Mas a gente resiste a isso. A gente briga, a gente vai contra tudo que Ele tem para nós. Aí o universo força para a gente poder de alguma forma acessar, de alguma forma ter um entendimento. Aí vai pela dor, aí vai pelo sofrimento. Aí acontece tudo que a gente vê por aí. Então, assim, nos é dado, a gente se nega, não quer, não aceita, não quer ter entendimento. Então a gente precisa aceitar o que vem. Se a gente não aceita o que vem de bom grado, a gente precisa aceitar o que vem para ensinar. Seja bom, seja ruim. A gente tem que aceitar. Porque a negação foi nossa mesmo. Entendimento está aí, conhecimento está aí, as informações estão aí, tem pessoas passando, mas cada um encara como precisa e passa pelaquilo que precisa. Que é aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? Quem não vai pelo amor, então mais fácil a gente ter o entendimento de tudo isso com amor, olhar tudo o que está acontecendo, as informações, filtra o que precisa, busca o entendimento dentro daquilo, para de botar venda nos olhos. Porque tem pessoas que botam uma própria venda nos olhos. Não quer enxergar. Aí precisa aceitar o que vem. Aí não pode reclamar, né, Rafa?
aí vai ter que se transformar na dor. A transformação um pouquinho mais pesada, né? Um pouquinho mais exigente. E quando você vai pelo amor, você consegue analisar as coisas com leveza, você consegue olhar, nossa, esse entendimento está aqui, isso serve para mim, no que eu posso melhorar em mim? É tudo mais simples, é tudo mais leve, é tudo mais suave. Então, assim, vai do querer de cada um. É aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? É o querer. Faz todo sentido. Então, quando a gente... A gente não pode reclamar e nem julgar, né, Deus como Deus está nos castigando. Ah, Deus está maltratando esse ou maltratando aquele. Não, Deus não está maltratando ninguém, não. O maltrato quem deu fomos nós mesmos. Nós mesmos plantamos essa semente de maus tratos com a gente mesmo, por não querer entender aquilo que é claro e que ele já vem anunciando aí há milhares de anos. Pode falar. Então, assim, a gente materializa aqui, né, coisas do espiritual, do plano espiritual. Nós fazemos isso. Então, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Então, se nós estamos vivenciando algo que a gente não quer, a gente tem que observar o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo, porque nós estamos atraindo exatamente isso que a gente está emanando. Tá? Então, tem certas coisas que a gente precisa saber, precisa conhecer. Né? A gente tem controle das coisas, a gente tem controle dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Né? Então, o que eu estou atraindo para mim, o universo vai me dar, e vai dar da forma que o universo quer, seja de bom ou não, seja positivo ou negativo. Né? Então, se eu sinto raiva, eu vou atrair situações de raiva, ora de um jeito, ora de outro. O universo, ele é infinito nessa parte. Né? Então, ele vai colocar na nossa vida situações de raiva de várias formas. Mas, ao contrário, né? Coisas de amor, coisas positivas, de prosperidade, ele também vai colocar na nossa mão conforme ele age, né? Conforme ele acha que é o melhor para a gente. E aí a gente tem que ter paciência, porque existe um tempo, a gente muitas vezes é impaciente. Né? Tem uma coisa que a gente sempre fala, o que é nosso vem na nossa mão, pode ter certeza. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Só que o universo, né, vai materializar as coisas aqui na hora certa, no momento certo, que é para a nossa evolução, que é para o nosso melhor momento. Porque muitas das vezes, se a gente recebe algo que a gente quer no momento errado, aquilo vai nos prejudicar de alguma forma. Né? E a gente só consegue perceber isso quando a gente está presente, né, conectado e querendo entender as coisas. Aí a gente fala assim, nossa, se eu tivesse recebido esse presente, né, essa dádiva, essa graça, anos atrás, não seria tão bom quanto foi nesse momento. Aí a gente começa a entender o universo, né, como ele funciona, como ele age nos momentos, nas horas certas, com as pessoas certas. Então o Na verdade, universo é sábio. E na verdade a gente é uma pedra bruta que Deus lapida todos os dias. Então, assim, é a gente acreditar nisso, ter essa consciência, né, que Ele trabalha na gente de uma forma, a gente não entende, mas Ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada detalhe, até o caminho errado que a gente toma. Ele sabe, de tudo, de tudo. Então, assim, é a gente ter esse entendimento e começar a olhar para essas coisas de maneira clara, porque tudo tem um processo, tudo tem um processo, e dentro desse processo
tem aprendizados muito importantes que a gente precisa adquirir para ter valor aquilo que você busca, para ter valor aquilo que você quer. E você ter o entendimento por quê. E muitas vezes as coisas acontecem, não é porque ele quer o nosso mal, ele quer te testar, ele te questiona o quanto realmente você precisa disso. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você busca? Essa é a sua verdade? Então, muitas vezes, esse preparar, porque não está acontecendo as coisas do jeito que eu quero. Não é assim. É o processo. E nesse processo, tem os aprendizados, tem as evoluções, tem as coisas que você precisa passar para ter o entendimento necessário. Para quando você chegar onde você deseja, onde está a sua meta, seja profissional, seja o que for, espiritual, você ter o entendimento. E você vai ter esse entendimento e vai chegar aquele momento de você falar, agora eu sei porque tudo teve que acontecer como aconteceu. Então, assim, Deus não faz nada, nenhuma vírgula, nem um ponto final, nada. Nada. Nada tá fora do lugar. A gente que acha que tá, né? Às vezes a gente julga, porque não tá dando certo assim, porque a gente não tem resiliência, até mesmo para ter entendimento das coisas que Deus apresenta pra gente o tempo inteiro. Então, né, veja como é que é as coisas, né? A gente materializa aqui o que a gente quer. Essa que é a verdade. Então, o que a gente está passando no momento são em função das nossas escolhas. Mas quando a gente se interioriza, acessa o nosso espírito, se conecta com nós mesmos, sem crenças, sem tabu, sem nada que atrapalhe essa conexão. A gente vai na nossa essência, a gente entende certas coisas, muitas coisas. Então, assim, Deus, né, prepara tudo. Então, Deus nos prepara também. Cada um tem um talento, vamos dizer assim, né? Tem a pessoa que nasceu para ser médico, tem a pessoa que nasceu para ser advogado, a essência dela. Tem o que nasceu esportista, que nasceu para ser jogador de futebol, que nasceu para ser veterinário, que nasceu para ser enfermeiro, enfim, na sua essência, aquilo está ali. E o que acontece quando a gente não acessa a nossa essência? A gente não faz o que veio fazer. E aí quem perde com isso? O planeta inteiro. Né? Quantos engenheiros, né, que o planeta não perdeu porque crenças, tabus, preconceitos, questão de raça, questão de cor, questão disso, questão daquilo, questão financeira, questão social, quantos talentos que não tem condição de estudar? Ah, mas e por que é assim? Deus testando todos, né? Testando a força de vontade de quem veio sem condição financeira, testando a caridade dos outros, quem tem condição. Então, tudo no final é um teste para saber como que a gente vai agir. Será que a gente tem amor? Né? No ponto final da história é o quanto de amor a gente tem pelo próximo. E o que a gente vê aí? Né? As pessoas vindo com talentos, mas não exercendo. Por quê? Ah, porque isso não dá dinheiro, porque isso não dá status, porque isso não é legal socialmente, por vários preconceitos, várias crenças, vários tabus. Só que isso, né, tem uma consequência. E o universo vai dar o jeito de fazer a gente ver o que a gente veio fazer aqui. Né? Então tem gente que tem os talentos, e aí tem a inveja, o ciúme, quer ser também, quer fazer melhor, mas não veio para aquilo.
Não é um momento dele aquilo. Só que se ela fosse fazer o que ela veio fazer na essência, teria todo o sucesso dentro daquilo. Mais aquele talento. E isso entra o amor, aí entra o amor, porque quando você acessa a tua essência, o amor está ali na tua essência, no teu espírito, esperando você desabrochar para aquilo, né? Deixa esse amor florir para fora, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente vai na essência. Então todos os problemas que a gente vê aqui na materialização, né, na questão material, é por conta desse ego nosso de não acessar a nossa essência, né? Ah, ser jogador de futebol é legal, dá status, dá dinheiro. Aí todo mundo quer ser jogador de futebol. Não é assim? Mas quantos desses que querem ser jogador de futebol estão perdendo tempo porque na essência deles, né, vai ser um médico, um advogado, um engenheiro, um veterinário. Quem perde isso? Né? A própria pessoa, o planeta, e tem consequências. Fala. E tem aquela situação, né? Quando você lida com espiritualidade. Nossa, mas isso você não pode falar sobre isso. Você não pode. Ai, porque é feio, porque as pessoas. A gente precisa entender o que é pra gente. Só isso. E o que veio para mim, pro Rafa, é para nós. A gente não tem que delegar para ninguém. Somos nós que temos que fazer. A gente é cobrado por isso. Assim é outra pessoa, no que ela veio para fazer. Então, assim, a gente precisa acordar para essas coisas. O preconceito dos outros é dos outros. Entendeu? A gente tem que saber aquilo que a gente veio fazer aqui. O nosso trabalho é esse, é espiritual. Se a gente pegar na história, né, o que seria da medicina se o cara que inventou lá na época a penicilina, as pessoas que conseguem refletir, né, ele veio com aquela missão, né, de ser médico e de inventar lá a cura para aquelas doenças. E se ele tivesse negado, será que a gente teria a cura daquela doença? Né? Por preconceito, por ganância, por seja lá o que for, questão do ego material, né? O egoísmo. Então, por isso que a gente fala tanto do ego, do egoísmo, a gente tem que extirpar ele, né? A gente tem que deixar ele de lado e conviver como um todo, se conectar. Isso, e essa sensibilidade que a gente tem da gente perceber o mundo espiritual de uma forma diferente, acessar essas coisas, a gente também precisa dizer, né, Rafa, com clareza, porque muita gente critica, o ser humano é assim, julga, mas dentro da igreja evangélica tem pessoas que acessam o mundo espiritual. Isso eu falo porque eu já fui. E você tem, hoje eu tenho esse entendimento, não tinha antes. E o que é isso? São pessoas que ali durante o seu culto, ele recebe uma revelação, ela vê algo que precisa passar adiante. Nada mais é do que o mesmo que a gente faz, só que a forma que a gente faz tem muito preconceito. Por quê? Porque a gente usa uma fala diferente. Entendeu? Mas se a gente for colocar em nível espiritual de entendimento, é a mesma coisa que um pastor faz lá, tem o dom de revelação. Revela as coisas lá. Entendeu? A mesma coisa. Só que as pessoas, é mais fácil julgar e ter o entendimento que querem.
Então, assim, a gente precisa, quando a gente fala disso, da gente se conhecer e a gente estar em paz com Deus, dentro do nosso servir, do que a gente veio fazer, e a gente ter consciência do que a gente faz, é para ajudar, é para o bem, a nossa energia é para o bem, a gente faz com isso. Não importa aonde a gente esteja ou como a gente esteja. A gente tem esse entendimento. O espiritual é o mesmo. O que a gente consegue ver aqui é o mesmo. Entendeu? Só que, como diz o outro, existem os padrões, né, Rafa? Que as pessoas colocam, tudo tem que ser padronizado, tem que ser julgado, tem que ser o que para a maioria é certo, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter consciência disso, estar em paz com o trabalho que a gente faz. E, assim, é algo tão maravilhoso, né, Rafa? Porque o nosso trabalho traz auxílio para pessoas que não conseguem entender a passagem dela de um nível para o outro. Muitas vezes não acessa, a gente, por falta de conhecimento, por falta de estudo, dessa busca da espiritualidade, as pessoas não conseguem acessar. E muitas vezes a gente faz essa intervenção, a gente faz porque nos é pedido isso. E a gente faz isso com clareza, a gente faz isso com amor. Então, assim, não somos diferente de nenhuma outra pessoa que tem o dom de ver, o dom de acessar essa energia mais sutil. É só padrão da humanidade, das pessoas, como padroniza as coisas. Mas é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo. E quando a gente consegue, eu até me emociono falar, e quando a gente consegue, né, Rafa, realizar um trabalho e a gente vê que aquela pessoa se encaminhou, foi para onde ele precisava ir, com as pessoas que precisavam ir, isso é muito mais do que, sabe, é um presente divino. Eu falo por mim, no começo eu tinha receio, muita coisa, de muita coisa. Hoje eu agradeço a Deus todos os dias, às vezes, de eu poder acessar isso. E poder, através disso, fazer o bem para alguém. Não importa se ele está aqui encarnado ou se ele está desencarnado. É a gente entender que a gente também vai fazer isso uma hora ou outra, que a gente também é um espírito, que a gente pode se deslocar a qualquer momento, e a gente estar em paz com isso, né, Rafa? Porque a gente tem uma consciência hoje diferente. Porque a hora que chegar o nosso momento, a gente vai saber que a gente vai fazer isso com tranquilidade. Porque a gente, além de ter o preparo aqui, a gente também recebe auxílio do outro lado. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo, que hoje eu me orgulho. E eu tenho muito amor em fazer parte de alguns desses trabalhos e ter o entendimento que eu consigo ter hoje. Porque antes, a gente, quando não tem
conhecimento a gente sofre muito, né, Rafa? Porque a gente sofre porque a gente acha que perdeu outra, a gente só... E a gente começa a se movimentar dentro disso e ter esse entendimento, a gente começa a se abrir, a gente começa a acessar coisas que a gente vê o quanto que nós como seres humanos, a gente sofre sem necessidade. A gente passa por coisas dolorosas sem necessidade. E quando a gente tem esse entendimento, é maravilhoso, é gratificante. E a gente não tem diferença nenhuma, essas habilidades que a gente tem, essas sensibilidades maior. A gente não é diferente. E a gente não é pior. Ou a gente não está no negativo com coisas ruins. Não, porque a gente trabalha em função da luz. E é um trabalho abençoado. E é um trabalho guiado por Deus. Então, assim, a gente ter consciência de tudo isso que a gente faz. E a gente ficar em paz e só agradecer cada dia mais por cada trabalho, por cada movimento. É só agradecer. Quando a gente fala, né, que tudo vem da espiritualidade, é tudo. Então, assim, qualquer trabalho que a gente faça aqui é espiritual. Dinheiro, né? As pessoas têm muito preconceito. Dinheiro é espiritual? É espiritual. Né? Relação, né? Relações com pessoas, namoro, casamento, sexo, é espiritual? É. Tudo é espiritual. Qual que é a diferença? É a escolha que você faz com o que você vai fazer disso. O que é que você vai fazer com o seu dinheiro? O que é que você vai fazer com o seu casamento, com o seu relacionamento? O que é que você vai fazer com o seu trabalho? O que é que você vai fazer com o sexo? O que é que você vai fazer com tudo? Né? E aí a grande questão é, tem sentimento que você está fazendo? Se você tiver sentimento, se você tiver amor, qualquer dessas coisas que você está fazendo é da luz. Se você não tem amor, né? Se você está mecânico, se você está no automático, se você está ainda agindo por instinto animal, você está na sombra, você está nas trevas. É questão de frequência, é questão de vibração. Todos nós podemos mudar a hora que a gente quiser, basta querer. Né? Então tudo aquilo que a Sol falou ali, que a gente faz, que a gente vem traçando, mas foi uma escolha da gente. A gente chegou um momento, a gente escolheu que a gente queria isso. E as portas se abriram na hora certa, no momento certo, né? E a gente pode parar a hora que a gente quiser, ou continuar, ou ir mais além ainda. Isso não tem limite. Mas foi uma escolha, e a escolha também é do que a gente vai fazer com isso. Então, a espiritualidade também é um conhecimento. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ajudar ou a gente vai prejudicar os outros? Né? Mas quando a gente estuda, a gente sabe que tem consequências. Né? E essas consequências a gente começa a perceber e a gente faz a seguinte pergunta. Eu quero continuar nisso? Não, eu não quero. Então, a gente muda. A gente se transforma. Aonde que a gente muda? A gente vai na causa das coisas. Aonde é a causa das coisas? Plano espiritual. Aqui é só o efeito. Então, se você sente amor no teu espírito e você deixa esse amor, né, transbordar para a matéria, você está fazendo o bem. Né? Quando você tem amor, está fazendo o bem. Então, tudo que você toca vem com essa energia do amor, vem com a energia da caridade. Então, você está em conexão com os da luz, você está em conexão com Deus. Agora, se você não sente amor no que você faz, você está em conexão com as pessoas que não sentem amor. E aí a gente começa a observar o que é que as pessoas sem amor fazem, né? É só a gente começar a analisar. Uma pessoa que realmente sente amor, pega na história, o que essa pessoa faz? E uma pessoa que não tem amor, o que essas pessoas fazem? A gente tem que buscar esses arquétipos
de quem faz o bem, no amor, e de quem prejudica, né, no sofrimento. A gente busca. É só a gente observar por aí, ler, buscar, estudar. A história nos conta tudo. Buscar, estudar com conexão com Deus. Pede para Deus te mostrar. Esse é o segredo. Pede para Deus te mostrar o que você precisa ver. As portas se abrem na hora. E vai Você ver, né, precisa Rafa? encarar. Exatamente. Ah, mas vou ver o quê? Você vai ver o que você precisa ver. Né? Seja uma mudança na sua atitude aqui mesmo. Né? Quando a gente fala em ver, não é ver espírito, não é ver o plano espiritual. Não. É ver o que você precisa mudar dentro de você. Você está agressivo? Você está grosseiro com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa? Deus vai te mostrar isso para você mudar. Sente mais amor por eles. Ah, mas eu não gosto do jeito deles, você julga eles. Então você tem que mudar isso também. Mudar o julgamento que você está fazendo deles. Então Deus vai te mostrar o que você precisa mudar. Seja onde for, em que situação for. Seja no teu trabalho, talvez você não esteja fazendo o seu trabalho tão perfeitamente, né? Você precisa se dedicar mais, Deus vai te mostrar isso. De alguma forma, Ele vai te mostrar o que você precisa ver para você mudar, se transformar. Porque ou você está fazendo o bem, ou você está prejudicando os outros. Porque se você vai fazer o seu trabalho e não faz bem feito, você vai prejudicar alguém. Então, olha o nível de detalhe que a gente tem que ter quando a gente busca, né? Busca todo esse conhecimento. Só que tem uma coisa que facilita muito: o amor. O amor facilita todas essas preocupações. Porque se você sentir amor, Deus vai te orientar da melhor forma possível, da melhor forma que você nem imagina as consequências maravilhosas que vai acontecer. Porque aí você coloca Deus na jogada. Você aceita dele o que ele tem para você. Então o segredo de tudo que a gente vem passando, né, sofrendo, buscando, se alegrando, é sentir amor. Tudo resolvido, tudo solucionado. Tudo isso que a gente vem falando. Se você sentir amor, você não precisa se preocupar com mais nada disso. Mas aí é aquela história. Tem que sentir de verdade. Tem que realmente vibrar né, nisso. Rafa? E aquela situação, não importa o que venha de fora, é a gente saber qual é o caminho que a gente tem que trilhar. A gente recebe muitas pedradas, recebe muito contra, mas é você trilhar o seu caminho com clareza. É você continuar caminhando com consciência daquilo que você está fazendo. Entendeu? Ame as pessoas, trate todo mundo bem, mas continua o seu caminho. Porque muitas vezes a gente cria aquela situação porque precisa ficar naquele movimento onde tudo está contra aquilo que você é, onde tudo está contra o que você busca. Entendeu? É você seguir o seu caminho em paz. Ame a todos, aproxime de quem tiver que se aproximar, se distancie amorosamente de quem tiver que se distanciar e siga seu caminho em paz. A gente só precisa ter consciência dessas coisas. Porque a nossa transformação chega um momento que você precisa romper algumas coisas. Você precisa atravessar algumas pontes. E a gente precisa ter essa consciência muito clara. Porque se a gente for parar pelo meio do caminho, por tudo
que a gente ouve ou por tudo que nos diz contra aquilo que a gente busca, você vai deixar de fazer, de seguir o caminho que você precisa. Então, assim, quando eu falo isso, assim, é olhar para cima e olhar para frente. É você saber para onde você está indo. É este o caminho? Pede direcionamento para Deus. Deus, eu estou no caminho certo. É isso mesmo. Esse é o caminho que eu tenho que continuar seguindo? Entendeu? Que Deus dá a clareza que a gente precisa. Tem coisas que você precisa deixar para trás. E todo o entendimento vem dentro disso. E disso também depende esse teste que a gente falou, né, Rafa? Quando Deus te põe num teste para você saber até onde você aguenta. Não é fácil, não é. Porque a gente recebe muitos contras, é muito mais não do que sim, né, Rafa? Isso é muito claro dentro dessa caminhada da gente. Mas a gente precisa ter clareza aonde a gente está caminhando e aonde a gente vai. A gente precisa saber para onde a gente está indo. E dentro disso a gente criar não é uma resistência, mas a gente criar em nós mesmos uma energia de entendimento do seu processo, que aquilo ali é para você passar. E essa energia te traz essa força de você continuar caminhando. Mas você precisa ter esse entendimento e esse conhecimento de qual é o seu propósito e qual a sua busca. Para você continuar o seu caminho com firmeza e força. Claro, às vezes a gente dá umas... aquela situação que às vezes a gente... Mas a gente, quando a gente sabe, quando a gente está conectado com Deus e você busca esse direcionamento, você sabe exatamente aonde você coloca o seu pé. E é se conhecer. Saber qual que é a sua energia real dentro disso. Como funciona o seu sentir, o seu coração. Como você vibra e vai, segue seu caminho. E segue em paz. Porque tudo que você está fazendo, você precisa estar em equilíbrio com essa paz interior. Você precisa estar em paz interiormente. Porque você estando em paz no seu íntimo, há um entendimento que a gente precisa. E a gente vai sempre andando. Às vezes dá umas tropeçadas, mas você para, conversa com Deus, respira, ouve o que Ele precisa te dizer e continua o seu caminho. Teste sempre vai ter para ver se você aguenta a caminhada ou se você vai parar no meio do caminho. Sempre vai ter um para falar uma coisa, outro para falar outra coisa, outro para mostrar para você que você está no caminho errado, querer fazer você desistir. Então, assim, são coisas que você precisa sentir. São coisas que a gente precisa saber de nós mesmos. Entendeu? Porque às vezes é aquela situação, eu faço isso, eu faço aquilo outro, nada dá certo. Porque você não pegou o seu caminho. E a gente trilhar o nosso caminho, não é trilhar o caminho de ninguém, é o nosso. A gente precisa trilhar o nosso caminho.
e sucesso e tudo isso que muitas vezes a gente busca aqui, independe muito. Que às vezes um sucesso que é daqui não é pra gente. O nosso sucesso está do outro lado. A nossa realização está do outro lado. Do outro lado que eu falo no mundo espiritual. Então, tudo a gente precisa ter dentro da gente isso muito bem resolvido. A gente tem que ter isso muito bem organizado, equilibrado dentro da gente. E é aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? Quando a gente se conhece, que a gente sabe para onde a gente vai, qual é o nosso propósito dentro da nossa estadia aqui, o que a gente precisa aprender aqui, o que a gente precisa trilhar aqui. A gente ganha essa confiança, a gente ganha essa paz de estar dentro daquilo que a gente precisa e estar consciente. Então, quando você está consciente de quem você é, do que você veio fazer, você segue seu caminho em paz. E você tem entendimento de tudo o que passa no seu caminho, de todos os percursos que você vai fazer, ou que você faz, e tudo o que acontece. A gente ganha clareza para ter esse entendimento de tudo. Coisas que, se a gente for olhar só com o olhar físico, a gente briga o tempo todo, a gente esperneia o tempo todo, a gente caça confusão o tempo inteiro. Mas quando a gente tem certeza, a gente está firmado naquilo, do que é, a gente nem perde tempo e nem gasta energia. Porque a gente já sabe como é que funciona. E a gente já tem o caminho traçado. A gente já sabe disso. Muitas vezes a gente não sabe como chegar ou como ir. Mas é aquela situação, né? A gente está sempre botando o pé porque a gente confia que ali na frente vai ter mais um pedacinho para a gente andar, porque a gente sabe quem é que está nos guiando dentro disso. Então, assim, a gente ganha a paz de fazer aquilo que a gente veio para fazer. Não importa o que aconteça, a gente está em paz com aquilo que a gente está fazendo. Porque a gente sabe que aquilo tem um propósito, e esse propósito é maior do que a gente mesmo. Então, é aquela situação, a gente ganha paz, né, Rafa? De fazer o que a gente precisa fazer. E faz com tranquilidade. É isso. Então é isso. Fechou. Obrigado, gente, pela presença. E dentro desse mesmo assunto, né, Rafa? Tem muita coisa que a gente pode estar trazendo ainda, né? Muita coisa. Falar um pouco mais da ciência em si, como, né? Uma visão diferente, como uma visão física, uma visão de como a gente espiritualmente, essas visões físicas e espirituais, como se modificam quando a gente traz para dentro, quando a gente... E muita coisa. Muita energia. É isso. Então é isso. Agora sim. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana e até a próxima. É isso aí, gente. Obrigado. Uma ótima noite para todos e fiquem com Deus. Até a próxima.